Que a Rainha Elizabeth II evitava todo tipo de crise na monarquia britânica, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que a irmã dela, a princesa Margaret, causou inúmeras polêmicas na monarquia britânica. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal StoryTour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história da princesa Margaret. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu te dar um recadinho rapidinho. Esse recado é para você que gosta de história, gosta do canal e gosta do meu conteúdo. Se você é essa pessoa, considere ser inscrito no StoryTourFlix, que é o clube de membros aqui do YouTube. Fazendo parte do clube de membros aqui do canal, você recebe semanalmente vídeos exclusivos. E assinando hoje por um preço de uma paçoca, você já tem mais de 10 vídeos para maratonar. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia, além de conteúdo nos stories. No mais, bora pro vídeo! A princesa Margaret foi um símbolo de glamour da Grã-Bretanha do pós-guerra, marcado pela austeridade e pela modernidade. A irmã mais nova da Rainha Elizabeth II é tida como uma das primeiras celebridades da família real britânica durante o século XX. E como de costume, nesses casos, ela foi cercada de polêmicas durante toda a vida. Uma dessas polêmicas, se não a maior, se deu durante a primavera de 1976, quando os conselheiros da Rainha Elizabeth II abordaram o primeiro-ministro Harold Wilson com um grave problema. Depois de quase 16 anos, o casamento de Margaret com o fotógrafo Anthony Armstrong Jones estava em apuros. A princesa havia se retirado para a ilha caribenha de Mustique com seu amante Rod Llewellyn, que era quase 2 décadas mais novo do que ela. O caso era de conhecimento geral no parlamento, e o palácio queria acabar com as especulações pela raiz, anunciando que Margaret e Lord Snowdon iriam se separar. O primeiro-ministro acreditava ter a solução ideal para conter a sensação midiática que isso causaria. Há muito que ele planejava sua demissão, por isso sugeriu que o palácio desse a notícia 1 ou 2 dias depois, pois seria ofuscada pelas consequências políticas. Mas ele estava muito errado, pois quando a separação de Margaret foi anunciada, em 19 de março, apareceu na primeira página não apenas de todos os jornais britânicos, mas de inúmeros jornais em todo o mundo. Afinal, Margaret não era apenas uma princesa, ela sempre foi uma estrela e queridinha nas colunas de fofoca da época. No imaginário popular, ela era vista como virtuosa, sexy e muito difícil. Numa época em que a imagem da monarquia parecia muito sóbria, ela se destacava. Dizia-se que as pessoas sonhavam com a Rainha Elizabeth II aparecendo para tomar um chá e bolo. Já a princesa Margaret era muito diferente, ela era mais vista com café e um cigarro na boca. Para muitos, ela era divertida e isso a tornava muito perigosa. Numa época em que a imagem da monarquia parecia muito sóbria, Margaret se destacou. Mesmo para os padrões da família real britânica do século XX, a vida de Margaret tinha um aspecto de novela. Não era uma comparação que ela teria gostado, já que quase todo mundo que a conheceu comentou sobre seu esnobismo e de sua classe. Mas como filha mais nova de George VI, ela nunca iria ascender ao trono. Porém, ela recebeu seu papel no drama real ainda jovem e parecia incapaz de sustentar. A imprensa retratou como estereótipo da irmã mais nova, ou seja, bonita, mas indisciplinada. Isso era um clichê, é claro, mas do qual ela nunca escapou. Nascida em 21 de agosto de 1930, a princesa Margaret era frequentemente descrita como a mais esperta e a mais indulgente do relutante monarca. Mesmo quando ela era adolescente, um visitante comentou que ela era cheia de caráter e muito azeda. O diplomata Duff Cooper, que a conheceu no final da adolescência, escreveu que ela era uma garota muito atraente, olhos lindos, boca linda, muito segura de si e cheia de humor. Quando a Rainha Elizabeth se casou em 1947, Margaret já estava se tornando a socialite mimada que dominaria as colunas de fofocas por décadas. Era notório as reclamações de que Margaret se ausentava de suas tarefas para participar de festas com os amigos. De certa forma, talvez, esta reputação que definiu Margaret até os meados da década de 1950 não fosse tão má. Ela era uma jovem atraente de 20 e poucos anos, então quem poderia culpá-la por se divertir? Além disso, a Grã-Bretanha naquela altura parecia um país cansado, cinzento e desgastado. Ainda limitado pelo racionamento, ainda marcado pelos danos causados pelas bombas e ainda governado em geral pelos velhos que tinham vencido a guerra. Se a Rainha Elizabeth II, que ascendeu ao trono em 1952, parecia uma lufada de ar fresco para o governo e que conduziria a Grã-Bretanha para uma nova era elizabetana,
Por outro lado, Margaret parecia que traria uma pitada de glamour de Hollywood. Os jornais contavam, sem perder o fôlego, como ela dançava a madrugada dentro com seus amigos aristocratas. Na Choquei da época, vocês já sabem, né? Ela fazia muito sucesso. A moralidade sexual foi uma fonte de imensa ansiedade em meados da década de 1950. As manchetes estavam repletas dos chamados delinquentes juvenis e o adolescente estava se tornando uma obsessão nacional. À medida que a Grã-Bretanha passava da austeridade para a riqueza, os comentadores alertavam para os perigos da homossexualidade, da prostituição, da gravidez na adolescência e da degradação moral geral. Foi contra esse pano de fundo que, na coroação em 1953, alguns observadores com olhos de águia avistaram Margaret escovando afetuosamente um pouco de penugem do uniforme do capitão Peter Townsend, que era escudeiro de seu falecido pai. Peter era 16 anos mais velho que Margaret, até aí tudo bem, mas também era divorciado e pai de 2 filhos. Ele propôs casamento a Margaret e ela estava disposta a aceitar. Mas quando os políticos e a imprensa consideraram a monarquia como um baluarte incontestável da tradição no mundo em mudança, o casamento estava fadado a ser controverso. Além disso, não tinha passado tanto tempo desde a crise da abdicação de 1936, que algumas pessoas pensavam que esteve perto de destruir completamente a monarquia. Como primeiro-ministro, Winston Churchill foi considerado totalmente contra o casamento, e o jornal People chegou a afirmar que isso iria contra a tradição real e cristã. Na época, as pesquisas mostraram que o público era a favor de Margaret seguir seu coração. No entanto, esta foi uma época de deferência não populista, e o que o público pensava não era muito levado em consideração. Após um hiato de 2 anos desde a proposta de casamento, Margaret decidiu entrar na linha. "Decidi não me casar com o capitão Peter Townsend", explicou ela numa declaração em outubro de 1955, acrescentando que estava consciente dos ensinamentos da igreja de que o casamento cristão é indissolúvel, e consciente do meu dever para com a comunidade. Sua vida poderia ter sido diferente se ela tivesse se casado com um homem que amava. Do jeito que aconteceu, a vida dela deslizou lenta, mas inexoravelmente para a tragédia. Antes disso, porém, veio a sinistra saga de seu relacionamento com Anthony Armstrong Jones, com quem se casou em 1960. A princípio, parecia uma boa combinação. Ambos eram irritadiços, rabugentos e muito atraentes. Além disso, eles gostavam de uma biritinha de uma festa e o público estava gostando desse casal. Numa época em que a produção de imagens era cada vez mais importante, o fotógrafo acabou se tornando uma celebridade. Alguns críticos soaram um alarme, porém, por um tempo tudo correu bem. Ainda com 30 e poucos anos, Margaret se tornou a Condessa de Snowdon e parecia perfeitamente posicionada para aproveitar o brilho da Londres dos anos 60, a cidade mais swing do mundo. Ela e o marido conviviam com atores e escritores da moda como Peter Sellers e Harold Pinter, e eram vistos em todas as casas noturnas. Margaret era um símbolo muito visível de mudança, mas o suposto papel de Margaret como ponte entre a tradição real e a boemia oscilante não era menos ilusório. Para os amigos, ela era uma figura cada vez mais mimada, mal-humorada e infeliz, especialmente porque seu casamento desmoronou sob a pressão dos assuntos de ambas as partes. Em vez de espirituosa ou picante, muitas pessoas agora consideravam Margaret totalmente rude. Ela era cansativa, mimada, ociosa e irritante, escreveu o diarista Sir Roy Strong, acrescentando que ela não tem direção, nenhum interesse primordial e que ela gostava apenas de rapazes. Quando a notícia de sua separação foi divulgada em março de 1976, a imprensa se voltou contra ela com força total. Graças à reforma das leis do divórcio alguns anos antes, havia mais casamentos desfeitos do que nunca. No entanto, a família real deveria ser diferente. Na verdade, as pessoas queriam que eles fossem diferentes. Grande parte da popularidade da monarquia durante a vida de Margaret baseou-se na sua imagem de família feliz e unida. O tipo de família que frequenta a igreja, com a rainha e o príncipe Philip considerados pais exemplares. Por outro lado, a imagem de Margaret era de uma mulher que tomava gin pela manhã e não se comprometia com nada. Essa imagem, no final da década de 1970, era insustentável. Em abril de 1978, 7 em cada 10 pessoas concordavam que ela tinha prejudicado a família real, e sempre que o seu crítico mais ferrenho, o deputado trabalhista Willie Hamilton, expunha sua irrelevância cara extravagante, muitos o ouviam.
Para Margaret, o resto de sua vida foi uma história triste depois do glamour vertiginoso de sua juventude. Os compromissos públicos eram muitas vezes desastrosos. O deputado conservador Matthew Paris afirmou que quando ela visitou seu círculo eleitoral na década de 1980, Margaret estava bebendo gin no meio da manhã e insultou os fornecedores de um asilo de idosos. À medida que ela se afastava dos holofotes, seu lugar como principal celebridade do país foi usurpado pela mais recente recruta da firma, a princesa Diana. Ao chegar aos 60 anos, a saúde da princesa Margaret ficou muito debilitada. Ela fumava muito desde o início da adolescência, embora tenha parado de fumar em 1991. Além disso, tomava muita birita, principalmente gin e uísque. E particularmente para mim são duas bebidas muito sem graça. Melhor tomar um chopp de vinho e se você for menor de idade, beba apenas Coca Zero. Dito isso, bora voltar aqui pro vídeo que o assunto é sério. Já aos 54 anos, uma parte do pulmão esquerdo da princesa havia sido removido e ela sofria de enxaqueca, bronquite e laringite. Além disso, ela falava com muita dificuldade, fazia sempre pausas durante as falas para depois continuar. Em 1993, ela foi levada às pressas para o hospital com pneumonia. Então, em 1998, em sua visita anual de 3 semanas a Mustique, em um jantar, Margaret de repente caiu sobre a mesa. Ela havia sofrido um leve derrame, mas, exceto por um leve problema de fala, parecia que iria se recuperar muito bem. Margaret passou a ter uma enfermeira dia e noite. Ela usava uma campainha pendurada no pescoço o tempo todo, e a princesa não permitia ninguém em seu quarto. A recuperação da princesa foi lenta e apenas parcial. Ela acabou sofrendo uma recaída antes do Natal do ano 2000. 3 meses depois, em março de 2001, ela teve outro derrame e ficou paralisada do lado esquerdo. E assim ela teve que ficar de cadeira de rodas. Além disso, a visão da princesa também estava muito prejudicada. Ela foi vista pela última vez em público antes do Natal de 2001, sentada em uma cadeira de rodas na festa de 100 anos da princesa Alice, a duquesa viúva de Gloucester. Seu rosto estava inchado por causa dos medicamentos. Pouco depois, após um novo acidente vascular cerebral que a deixou com problemas cardíacos, ela foi levada às pressas para o Hospital King Edward VII, onde morreu enquanto dormia às 6h30 da manhã do dia 9 de fevereiro de 2002. Seu filho e sua filha estavam ao seu lado. Os seus últimos anos foram um triste contraste com a adorável jovem lembrada por tantos e pela rainha como sua querida irmã. Após a morte de Margaret, uma antiga tradição da monarquia britânica foi quebrada para que um desejo dela fosse realizado. Em um de seus últimos pedidos, Margaret queria ser enterrada na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, ao lado do pai e da mãe. Só que tinha um problema. A capela já estava lotada de túmulos e não tinha mais espaço. A solução encontrada para resolver esse problema quebrou uma antiga tradição da realeza britânica. Até 2002, todos os membros da monarquia britânica haviam sido enterrados, isso é, até onde a gente sabe. Só que para resolver esse problema da falta de espaço, pela primeira vez na história da monarquia britânica, a princesa Margaret, um membro da realeza, foi cremada. Assim, seu último desejo foi realizado e sua cinza se encontra ao lado do pai e de sua mãe. Para finalizar, toda vez que se fala na princesa Margaret, uma pergunta fica latejando aqui na mente. Afinal, a vida dela teria sido muito diferente se ela tivesse se casado com Peter Townsend? E eu espero ter acertado na pronúncia desse nome. Ao não se casar com ele, Margaret ficou presa às convenções da instituição, às expectativas do público e ao veredito da nação. Nascida numa época muito mais respeitosa, ela atingiu a maioridade numa época em que o público tinha sede de glamour. Ela foi associada a uma suposta era de ouro do hedonismo despreocupado e foi então deixada de lado durante a inevitável ressaca. Sem dúvidas, ela estava sempre condenada a lutar à sombra da irmã. A história está repleta de irmãos reais mais novos que nunca encontraram um papel significativo. No entanto, as pessoas não são apenas vítimas da história. Margaret pode ter se visto sem culpa alguma no elenco do melodrama mais conspícuo de todos. Mas ela era sua própria roteirista. Ninguém a forçou a fazer sua parte tão dissoluta, esnobe, arrogante ou rude. Essa foi uma decisão dela e ela pagou um preço alto por isso tudo no final. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Já vou deixando avisado, vai ter um vídeo especial no StoryToFlix sobre a vida amorosa da princesa Margaret, contando todos os casos e as polêmicas que ela teve. Então se você é membro do canal do StoryToFlix, confere lá que esse vídeo já pode estar disponível. E se você não é membro, considere ser um membro do canal e receba vídeos exclusivos semanalmente. No mais, deixe o joinha se você gostou desse vídeo e se você não é inscrito no canal, se inscreva. No mais, falou!